Olá, mais uma vez com vocês, professor Marco Túlio, com fundamentos de vibrações mecânicas. Hoje determinaremos o momento de inércia de massa e a posição do CG de uma biela utilizando a mecânica newtoniana. Então vamos lá. Bom, pessoal, então nós temos uma situação aqui que colocamos um pêndulo, uma biela, para funcionar como um pêndulo apoiado num cutelo. Onde o cutelo a gente já discutiu em outro vídeo. Eu vou deixar links de vídeo aqui no card em cima para vocês verem como é que a gente determina a equação do movimento de um pêndulo. Aqui a gente já vai dar uma acelerada, tá bom? Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: a gente coloca o pêndulo em duas posições, como vocês estão vendo aqui. A gente coloca o cutelo, que é esse triângulozinho rosa aqui, para pendular, a biela para pendular nessa posição, e depois vira de cabeça para baixo e coloca para pendular também. O que a gente tem para dizer aqui baseado na intuição? A gente não sabe exatamente onde está o centro de gravidade dessa biela, mas sabe o lugar geométrico onde ela se encontra. A gente sabe como a peça é assimétrica e esse método se aplica a essa situação. Como ela é simétrica, a gente sabe que o CG ele vai estar nessa linha aqui, né, na linha no plano de simetria ali. Mas assim, olhando só para a gente equacionar o problema, pela quantidade de massa que a gente vê aqui, né, de área de desenho, a gente pode intuir que o CG vai estar mais próximo dessa parte com um furo maior do que do outro lado, né? Então está arbitrada essa posição para a gente continuar a nossa formulação. Então vou colocar rapidamente aqui as forças que atuam, só para a gente ter conhecimento. Mais uma vez, vou deixar em cima aí o link do vídeo que a gente tratou de como determinar a equação de um pêndulo, porque aqui é um pêndulo simples. Então, primeiro a gente tem que eleger os pontos O1 e O2 como a origem, né? Que é a ponta do cutelo aqui. Tá bom? Sobre cada um vai ser descrito o θ1 para a primeira situação e o θ2 para a segunda. Temos as reações de apoio lá na linha do cutelo, certo? A força-peso atuando no respectivo no CG. Tá certo? Temos que chamar, arbitrar aqui uma distância D1, que é a distância do ponto de giro até o CG, onde o braço de alavanca para a força-peso é dado por D1 vezes θ1, já que os ângulos são pequenos, até 5 graus. Tá? E aqui, da mesma forma aqui para o D2, a distância D2 é a distância que separa o ponto de giro até o CG, e o braço de alavanca para a força-peso, nesse caso, que é D2 θ2. Tá bom? Então, eu já vou colocar aqui a equação direto do movimento para a gente ganhar um tempo. Tá? E outra coisa que a gente sabe, que antes de continuar, é que a distância desse ponto aqui, desse ponto até esse pontinho aqui, ó, que é onde ficaram apoiados, onde os cutelos tiveram contato, eu posso chamar de L. E é uma distância conhecida, já que se eu tiver um paquímetro ou uma escala, eu consigo medir. Tá? Não é uma grandeza desconhecida. Tá certo? Bom, então vamos lá. A equação do movimento. A equação do movimento aqui para a primeira situação vai ficar θ2.1 mais mg vezes D1 dividido por ômega N1 ao quadrado. Dividido pelo momento de inércia em torno do eixo O1, do ponto O1. Multiplica θ1 ponto, que é igual a zero. E analogamente, para a segunda situação, eu tenho θ2 pontos mais mg d2 dividido por j O2, que é o momento de inércia da biela em relação ao ponto O2, que multiplica θ2, que é igual a zero. E a gente sabe que isso aqui tudo, ó, que multiplica
o deslocamento é a frequência natural 1 ao quadrado e a frequência natural 2 ao quadrado. Então, de forma que vai ficar o seguinte, eu sabendo disso, vai ficar ômega n1 ao quadrado é igual mg d1 JO1. Então eu vou isolar aqui o JO1 e o JO1, então pode ser escrito como mg d1 dividido por ômega 1 n ao quadrado. Análogo aqui do outro lado. Eu vou deixar já direto aqui, ó. Vai ficar mg d2 ômega n2 ao quadrado. Então tem essas duas expressões para o momento de inércia que até então é desconhecido. Bom, então vamos continuar. A gente sabe ainda, olha só, o que acontece? O ponto de giro O1 e O2 não é coincidente com os CGs, né? Se não é coincidente, a gente vai ter que lançar a mão aqui no teorema dos eixos paralelos. Então, vou chamar aqui, para a gente batizar, eu vou chamar o CG aqui de ponto G, que é o mesmo. Eu tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos. Então a gente sabe que o momento de inércia em torno do ponto de giro é igual o JG mais M D1 ao quadrado. A mesma coisa aqui para a segunda situação. JO2 é igual JG J é mais aqui mais M D2 ao quadrado. Então, eu vou isolar aqui, ó. JG é igual JO1 menos MD1 ao quadrado. E aqui JG JO2 menos M D2 ao quadrado. Então tem essas duas expressões aqui agora. Isolei o JG em ambos. Como a biela é a mesma, então, e o G é o mesmo, ele tem que estar no mesmo lugar, eu posso igualar ambos os JGs aqui. Eu vou fazer isso. Se eu faço isso, vai ficar o seguinte aqui, ó. JO1 menos MD1 ao quadrado, que é igual JO2 menos MD2 ao quadrado. Só que eu tenho D1 e D2. Só que se a gente voltar no desenho aqui, olha só. Eu sei que L é conhecido. Aqui é D1 e aqui é D2. Então eu posso falar isso aqui, ó, que L é igual D1 mais D2. Isso aqui eu posso falar. Então a gente prossegue. Se eu sei disso, eu vou substituir aqui, eu vou isolar o D2. Então eu sei que o D2 pode ser escrito como L menos D1. Aí eu vou substituir aqui.
Então também já vou substituir, porque eu já conheço aqui, ó. Eu já conheço as expressões para JO1 e JO2. Já vou substituir lá. Então vai ficar mg d1 ômega n1 ao quadrado menos md1 ao quadrado. Aqui já vou substituir, vai ficar mg. Como aqui já vai vir D2, ó, só voltar aqui, ó. Como eu tenho um D2 aqui, ó, eu já vou substituir lá por L menos D1. Então vai ficar L menos D1 dividido por ômega N2 ao quadrado menos M L menos D1 ao quadrado. Agora aqui, rapidamente, para a gente não se estender, eu tenho massa é fator comum na expressão toda. Então aqui, ó, aqui eu corto, corto massa, corto massa. Então vou voltar aqui, ó. Então vamos desenvolver essa expressão. Então vai ficar G D1 dividido por ômega N1 ao quadrado menos D1 ao quadrado, que é igual G L ômega N2 ao quadrado menos G D1 ômega N2 ao quadrado. Já vou desenvolver o quadrado aqui, vai ficar menos L ao quadrado mais 2 L D1 menos D1 ao quadrado. Então olha só, eu vou cortar esse D1 aqui com esse cara aqui. Então já vou dar uma organizada aqui para isolar o D1. Então vai ficar G que multiplica 1 ômega N1 ao quadrado mais 1 ômega N2 ao quadrado. Passando esse 2L para cá vai ficar menos 2L. Então eu vou abrir um colchete aqui. Que vai multiplicar D1, certo? Que é igual GL ômega N2 ao quadrado menos L ao quadrado. Então agora eu vou isolar o D1. Então D1 vai ficar GL sobre ômega N2 ao quadrado menos L ao quadrado sobre esse bonde todo aqui, ó, G que multiplica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2L. Então aqui
Aqui eu tenho determinado o D1. Ou seja, agora eu conheço o D1, porque eu conheço todo mundo. Aí vem a pergunta, conheço L, conheço G, mas e ômega N2? Eu conheço? Eu tenho determinado? Tem. É só a gente partir lá da definição. A gente partir da definição que o ômega N ele pode ser escrito como sendo 2π dividido por período. Então, isso aqui vem lá do experimento. Então a gente mede o período, ó. Esse cara aqui é o período. Então a gente conhece tanto para um quanto para outro. Ômega N1 e ômega N2. Então a gente vai lá e mede quantas oscilações, quanto tempo que durou as oscilações, divide pelo número de oscilações, a gente tem um período médio para 1 e para 2. Então a gente, a partir do experimento, a gente substitui aqui. Então a gente tem aqui a posição do CG. A posição do CG. Está determinado por essa expressão aqui. Agora ficou fácil, né? Porque a gente sabe como escrever. Se a gente olhar aqui atrás, ó, a gente tem essa expressão aqui, ó. Agora eu conheço o D1. Eu conheço o D1. Eu posso determinar o que eu preciso aqui agora. Então vamos lá, vamos reescrever aqui só para... Eu sei que o meu JG é igual JO1 menos M D1 ao quadrado. Então, o meu JG, a gente sabe quanto que vale o J1, ele vai valer M G D1 dividido por ômega N1 ao quadrado menos M D1 ao quadrado. A gente pode colocar isso aqui em evidência. Então, meu JG é igual M que multiplica G D1 sobre ômega N1 ao quadrado menos D1 ao quadrado. Da mesma forma, né? Eu conheço o G, conheço o M, conheço o D1 que a gente calculou no passo anterior. Esse carinha também eu conheço pela medição experimental. Então está determinado aqui, ó, quanto que vale o meu momento de inércia com relação a G. Está entendendo? Mas aí vem a pergunta, mas para que usar essa formulação, né? Você vai usar as fórmulas já deduzidas, você não vai fazer esse trabalho toda hora. Esse trabalho você faz uma vez, serve para qualquer corpo que tenha um plano de simetria. Para qualquer corpo que tenha um plano de simetria. Qualquer um. Então você vai utilizar só essas fórmulas finais. Né? Voltando. Você vai utilizar essa aqui e essa aqui. Além de medir os períodos lá, né? Tá certo? Então é muito vantajoso isso aqui. Por quê? Se você tiver o CAD da sua peça, o CAD vai te informar onde está o CG e vai informar os momentos de inércia. Mas se não tiver CAD, como é que faz? Às vezes você tem um projeto antigo que você não tem acesso ao CAD. E você vai chegar à conclusão que é muito mais trabalhoso você chegar a medir a peça e desenhar, fazer o 3D dela, do que pegar a peça, arrumar um cutelo, um apoio com uma aresta bem fininha, fazer essa medição que você deve gastar aí muito pouco tempo, se for uma biela pequena, talvez em meia hora você faça isso tudo. Né? Isso para tirar média de período ainda. E você vai tirar o parâmetro real. Porque o CAD, a gente tem que lembrar disso. Né? A gente fica CAD para lá, CAD para cá. Mas o CAD é determinístico. O CAD usa uma densidade X para um determinado material. Ele usa um módulo de elasticidade para um determinado material.
Mas com que certeza que o seu material real ele tem exatamente aquelas condições? E dependendo das condições, das propriedades mecânicas do seu material, dá muita diferença no final. Então, quando você utiliza o experimento e usa essa formulação, você vai pegar o negócio é o que é. Não tem como ficar mascarando. É aquilo ali, pronto. Então, projetos sofisticadíssimos utilizam essa formulação, o cronômetro mesmo, para chegar lá e confirmar as informações que o projeto inicial teve. Tá? Esse tipo de abordagem é muito utilizado, viu, pessoal, para essas confirmações. Ninguém fica alheio a esse tipo de verificação experimental, não. E é muito importante saber. Tá? Então tá feito aí, como é que a gente determina, deem uma olhada. Eu coloquei alguns cards aí no decorrer do vídeo, vocês deem uma olhada, tá bom? Então por hoje é só, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Espero vê-los no outro vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhem esse material. Acione o sininho para receber a notificação. Dá uma seguida lá no Instagram, no app Mac for You. Tá? Que lá eu divulgo informações importantes, exercícios. Pessoal? Ok, pessoal? Então, bora lá. Até uma próxima.